Olá, neste vídeo eu quero te mostrar como calcular o preço de venda ideal do seu serviço na área da saúde. Eu ainda quero te mostrar como identificar e diferenciar os custos diretos dos custos indiretos, além de compreender aí as diferentes formas de rateio desses custos indiretos. Eu vou te mostrar duas diferentes formas de calcular o preço de venda ideal. Uma a partir de uma margem de lucro desejada, outra a partir de um preço de venda de referência no mercado. Vamos realizar ainda uma análise de sensibilidade com simulações financeiras para compreender aí o impacto dos descontos na rentabilidade da clínica, o comportamento dos custos das taxas de parcelamento, uma análise de viabilidade econômica em relação às promoções temporárias, além de realizar aí uma simulação financeira para prever diferentes resultados sobre diferentes cenários. Por fim, eu vou te mostrar ainda um estudo de caso, onde a gente vai colocar em prática todos esses nossos cálculos para resolver uma situação problema. Maravilha? Então, bora para a aula. Mas antes de começar, eu quero dizer que esta aula é um oferecimento da Ridesco Consultoria, sua parceira estratégica na gestão financeira empresarial. Acesse aqui o site, olha, ridesco.com.br e confira já as nossas soluções para o seu negócio. Temos aí, olha, estruturação da gestão financeira, planejamento e análises financeiras, modelagem financeira e outras soluções para transformar os seus desafios financeiros em oportunidade de sucesso. Bom, bora para a aula. Maravilha. Então, para começar, eu quero já enfatizar aqui o nosso objetivo principal com esta aula, que é aprender como calcular o preço de venda ideal do seu serviço na área financeira. Então, aqui eu quero te trazer todos os aspectos financeiros envolvidos com o cálculo de precificação. Eu quero que você domine os cálculos necessários para estabelecer preços competitivos e sustentáveis e também que você possa realizar análises de rentabilidade, análises de viabilidade para as diferentes estratégias aí de precificação do seu serviço, ok? Então, começando aí, vamos falar sobre a importância da análise financeira na definição dos preços. Em primeiro lugar, cobertura de custos. Por quê? Através das análises financeiras a gente consegue calcular todos os custos envolvidos aí com a prestação de um serviço, tá? Então todos os custos de materiais, especificamente, né, quanto que custa prestar aquele serviço, quanto que você vai realmente gastar ali com os seus insumos, com a mão de obra, se você trabalha aí com uma clínica odontológica, né, com a mão de obra do seu dentista, com a mão de obra da sua auxiliar aí de saúde bucal, enfim, todos os custos envolvidos, né, para operacionalizar, para prestar esse serviço. E assim a gente pode definir um preço que cubra todos esses custos. Mas óbvio que não se trata apenas de custos, né? Para que seja viável o nosso negócio, a gente precisa de lucro, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, através das análises financeiras, a gente consegue calcular o preço ideal que vai gerar para a gente ali o máximo de lucro possível, o máximo de margem de lucro possível. Então, você consegue definir qual a sua margem de lucro desejada e estipular aí o preço ideal, desde que seja competitivo no mercado, é claro. E aí entra a competitividade no mercado. Por quê? Porque a gente consegue, com as nossas análises, compreender todos os preços praticados no mercado e tentar equilibrar um preço que seja ao mesmo tempo competitivo, mas também seja lucrativo. Então, que você consiga ali, dentro de uma faixa de preço praticada no mercado, você consiga estabelecer o máximo de lucro possível, né? E, obviamente, também é extremamente importante para a tomada de decisão estratégica. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente realiza as nossas análises, quando a gente realiza as nossas simulações, a gente consegue compreender o impacto de custos, de taxas, de parcelamento. Então, a gente consegue entender até onde dá para a gente facilitar ali
o pagamento daquele serviço, né, prestações, fazer vendas parceladas sempre ah, acabam sendo mais atrativas, né, para o nosso cliente, mas até onde isso é viável, se a gente absorver esses custos, ou então se a gente repassar esses custos, né, ou a gente perde ou o cliente perde, né, de alguma forma. Ah, os impactos também dos descontos na rentabilidade da clínica, realizar algumas análises de promoções temporárias, quanto que isso pode trazer tanto de retorno ali na margem de lucro para a gente, mas também, de repente, a longo prazo, a gente ter novos clientes que vão estar ali mais frequentemente realizando serviços conosco. Então a gente consegue fazer algumas análises, algumas simulações, compreender o impacto de cada ação, de cada estratégia no resultado da nossa clínica, e assim a gente tomar as melhores decisões possíveis. Por isso é tão importante a análise financeira na definição de preços, ok? E agora falando então de custos diretos e custos indiretos. Vamos lá. Primeiramente, os custos diretos, como o próprio nome diz, eles estão diretamente ligados, né, à produção ou à prestação de um serviço específico. Então eles variam aí de acordo com a produção ou a prestação desse serviço. Por exemplo, né, se a gente tem aí uma clínica odontológica, todos os materiais, todos os insumos odontológicos utilizados aí para a prestação daquele procedimento, né, daquele serviço, daquele atendimento em específico, a mão de obra do dentista, a mão de obra da auxiliar, né, na prestação daquele serviço, daquele atendimento específico, a gente consegue correlacionar esses custos diretamente à prestação daquele serviço, ok? Então esses são os nossos custos diretos. Já os custos indiretos eles não estão diretamente ligados à produção ou à prestação de um serviço em específico, mas eles são extremamente necessários para o funcionamento geral da empresa, tá? Então isso inclui todas as despesas que beneficiam todas as atividades, não apenas aquele procedimento em específico. Eles não variam de acordo com a prestação daquele serviço. Então, por exemplo, o aluguel do prédio comercial onde a gente tem ali estabelecido a clínica, o salário dos nossos funcionários administrativos, a conta de internet, de telefone, de luz, enfim, são todas as despesas que a gente vai ter independente se a gente tem ali um atendimento, 5, 10 ou nenhum naquele mês. Aquelas despesas já estão ali, elas vão acontecer. Para a clínica estar funcionando, elas vão acontecer tendo atendimento ou não tendo. Ok? Esses são os nossos custos indiretos. E aí, o que a gente faz com esses custos indiretos? Se a gente não consegue correlacionar eles, né, diretamente à prestação de um serviço, então a gente não sabe o custo direto que ele vai que a gente precisa incluir ali no cálculo de precificação, certo? Mas eles precisam ser alocados aí de alguma maneira na composição do preço de venda do nosso serviço, porque afinal de contas a gente precisa, de alguma forma, a gente precisa pagar esses custos, certo? Então aqui eu coloquei 3 diferentes maneiras para a gente poder fazer o rateio, né? Fazer a alocação desses custos. O primeiro e o mais comum, o mais simples, utilizado aí na área da saúde, é o rateio por hora disponível. Então, neste método, os custos indiretos são distribuídos entre os serviços, né, com base no tempo de utilização de cada sala de tratamento. Então, eu vou abrir aqui uma planilha, nossa planilha básica, para a gente falar. Já está aí na tela para a gente falar disso. Então, olha aqui comigo, a gente tem aí uma relação de despesas fixas, mensais, né? Os nossos custos indiretos. Então a gente já tem aqui todos os nossos custos indiretos, uma simulação aí de uma clínica fictícia. Então a gente já tem esse valor todo aqui mensal, que vai dar um montante total de 49.600. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Dentro
desse primeiro método, que é o método mais comum, mais simples da gente fazer o rateio, vamos supor que na nossa clínica a gente tem aí 5 consultórios. A clínica fica aberta aí 10 horas por dia, tá? E ela funciona de segunda a sábado. Logo, a gente tira um domingo, né, por semana, um dia por semana, 4 semanas, então a gente tem aí menos 30 dias, menos 4 dias, 26, ok? Maravilha. O que eu faço aqui? Eu multiplico as 10 horas disponíveis pelos 26 dias. Então, cada consultório vai me dar aí 260 horas disponíveis por mês. Se eu somo essas 260 horas dos 5 consultórios, eu vou ter 1.300 horas, ok? Se eu pegar aqui então esses R$ 49.600 das nossas despesas fixas e simplesmente eu dividir por 1.300 horas totais aí que eu tenho disponíveis, né, na minha clínica, eu vou ter um rateio que vai me mostrar então que o custo hora de cada consultório meu é de R$ 38,15, tá? Aqui, se eu pegar os 49.600 dividir por 1.300 e multiplicar por 260, eu vou saber que o rateio vai me fazer o seguinte: dos R$ 49.600 de despesas fixas, né, de custos indiretos, o consultório 1 ele precisa absorver aí R$ 9.920, a mesma coisa para cada um. E aí, quando eu faço a divisão desses R$ 9.920 por 260, ele também vai me dar esse mesmo valor aqui, olha, R$ 38,15, ok? Então vejam que nesse primeiro modelo aqui, nesse primeiro formato de cálculo, que é o mais simples, o mais comum, a gente vai ter aí o custo hora de R$ 38,15 para cada consultório. Bom, mas e se você me falar assim, Hideki, acontece que eu não tenho ali 5 consultórios realmente iguais. Eu tenho um consultório que é um pouco maior, que ele tem mais equipamentos, ele é mais estruturado. Eu tenho outro consultório que ele é um pouco menor. Então, nesse consultório maior aqui, eu utilizo para que a gente faça aí os procedimentos mais caros, os procedimentos mais demorados. Esse outro consultório aqui eu tenho um pouco menos de equipamento, a gente utiliza para tratamentos um pouco mais simples, um pouco mais rápidos. Então, eu não acho que seria ideal eu fazer o rateio desses custos igualmente entre esses 5 consultórios. Como que eu poderia fazer aí de uma outra forma que o consultório com maior investimento, mais equipado, mais estruturado, ele absorva uma parte maior dos meus custos? Então, essa seria aqui o nosso segundo método de rateio, que é um rateio por área utilizada. Veja aqui, olha. Os custos indiretos são alocados com base na área física utilizada por cada serviço. Por exemplo, se um procedimento odontológico utiliza uma sala de tratamento maior e mais equipada, ele receberá uma alocação maior dos custos indiretos. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O que a gente faria de diferente em relação ao rateio anterior? Bom, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente pega a metragem de cada consultório. Então vamos supor aqui que o consultório 1 tenha 35 metros quadrados, o consultório 2 tenha 30 metros quadrados, o 3 tenha 25 e os outros dois tenham 20, ok? Somando aqui eu tenho uma área total de 130 metros quadrados, né, dentro da minha clínica, ok? E aí o que eu vou fazer neste caso? Eu vou pegar esse montante aqui de despesas de R$ 49.600, eu vou dividir por 130 e aí eu vou multiplicar pela área daquele consultório, certo? Então veja que se nesse método de rateio anterior todos os consultórios absorveram aí R$ 9.920 igualmente, né? Neste outro exemplo aqui,
o meu consultório maior, ele vai absorver aí R$ 13.353, enquanto esses dois menores aqui absorvem apenas 7.630. E aí o que que eu faço? Eu pego esse valor e eu divido pelo total de horas disponíveis por mês desse consultório. Então, eu divido 13.353 por 260. Então, logo eu tenho aqui um valor hora desse consultório de R$ 51,36, enquanto esses outros dois aqui, que são menores, eles me custam R$ 29,35. Obviamente, qualquer mudança que você faça aqui já tem algum impacto. Logo, se esse consultório maior aqui ele não funciona 10 horas por dia, né? Ele não funciona 260 horas por mês, ele funciona, vamos supor, ele funciona 200 horas por mês. O custo dele não vai ser mais aquele, vai ser já de R$ 66,77, né? Entende que eu vou fazer primeiro o rateio pelo consultório e depois pelas horas do consultório, né? Aqui primeiro pelo tamanho do consultório e depois pelas horas. Então, esses R$ 13.000 aqui, depois eu vou dividir pelo total de horas daquele consultório, certo? Então, esse é o segundo método de rateio. O terceiro método de rateio seria por receita proporcional, tá? Neste método, os custos indiretos são distribuídos entre os serviços com base na receita gerada por cada serviço. Então vamos supor que você tem uma especialidade que ela gera uma receita muito maior, uma outra especialidade que ela gera uma receita muito menor. Então essa especialidade que gera uma receita maior, ela vai absorver uma parte maior do meu custo indireto ou das minhas despesas. Vamos ver isso também aqui na nossa planilha. Então vamos supor aí que a gente tem todas essas 11 especialidades aqui, né? A gente está usando como exemplo uma clínica odontológica, gente, mas obviamente todos esses conceitos se aplicam a qualquer área aí da saúde. Você pode ter uma clínica de estética, de cirurgia plástica, enfim, qualquer outro tipo de clínica, os mesmos conceitos se aplicam, tá? Só estou usando um exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão. Então vamos lá. A gente tem aí uma especialidade de ortodontia. Vamos imaginar aí que ela tem uma receita média de R$ 51.000, enquanto a gente tem aí, vamos pegar aqui uma menor, odontopediatria, que gera R$ 6.000 por mês, né, de receita média. Ou seja, quando a gente soma todas as nossas receitas médias aí, né, de todas as nossas especialidades, a gente tem um total de R$ 350.000 de receita média mensal. A receita da ortodontia ela corresponde a 14,57% desse total, enquanto a odontopediatria corresponde a 1,71% desse total. O que a gente pode fazer? Neste caso, a gente vai pegar aqui, olha, os R$ 49.600 e vai multiplicar pelo percentual, tá? Referente à receita, pelo percentual de participação na receita de cada especialidade. Logo, o rateio me traz que a especialidade de ortodontia ela tem que absorver R$ 7.227 da minha despesa média, né, do meu custo indireto, enquanto que a odontopediatria tem que absorver R$ 850. E aí o que eu faço? Da mesma forma que a gente pegou esse montante aqui e a gente dividiu pelo total de horas disponíveis aqui do consultório, que eram 260, a gente pode fazer aqui. Então, quantas horas de atendimento a gente tem aí da ortodontia? Então, a gente pode dividir esses 7.227 pelo total de horas de atendimento da ortodontia. A gente pode fazer a mesma coisa para o total de horas da odontopediatria.
percebe que esse terceiro método aqui, ele não parece muito justo, porque isso daqui, essa especialidade aqui, ela tem uma participação maior na receita, ela vai absorver uma parte maior aí dos meus custos indiretos, na hora de eu efetuar aí o cálculo de precificação. Então, só porque ela realmente ela tem uma participação maior na minha receita, ela vai ter um custo mais caro. Eu particularmente não recomendo muito esse tipo de rateio, na parte da área de saúde, mas é um modelo que também pode ser usado. Se de repente, de alguma forma, fizer sentido para você, ok. Eu particularmente acredito que na área da saúde a gente deva trabalhar mais com uma dessas duas formas aqui, tá? Ou se você tem ali os consultórios iguais, sim, faz um rateio simples assim, ou realmente se tem um investimento diferente, né? São estruturas diferentes aí nesses consultórios, talvez seja legal você diferenciar um pouquinho aqui, como a gente fez neste exemplo, ok? Maravilha, esses são os nossos métodos de rateio. E como que a gente pode agora fazer os cálculos de precificação? Eu falei para vocês que eu queria trazer aqui duas formas diferentes de fazer esse cálculo, né? Um pela margem de lucro desejada e um a partir de um preço de venda de referência do mercado. Então, em primeiro lugar aqui vamos falar sobre como calcular pela margem de lucro desejada. A margem de lucro é a diferença entre o preço de venda e o custo total do serviço, expressa como uma porcentagem do preço de venda. Para calcular a margem de lucro desejada, podemos usar, aliás, para calcular o preço a partir de uma margem de lucro desejada, podemos utilizar a seguinte fórmula: preço dividido por 1 menos a margem desejada, dividido por 100, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui. Supondo que a gente tem aí um serviço onde o nosso custo total é de R$ 500, e aí eu digo custo total porque eu já estou incluindo aí tá, os custos diretos, indiretos, os fixos e os variáveis, tá? Então, supondo que esse custo total é de R$ 500 e a margem de lucro desejada é de 30%, a fórmula para a gente fazer esse cálculo aqui no Excel seria essa aqui, olha. A gente pega os R$ 500, que é o nosso custo total, divide por 1 menos 30, que é o nosso percentual aí de margem de lucro desejada, divide por 100. Então a gente tem esse resultado aqui, olha, R$ 714,28. Vamos arredondar para 29, né? Portanto, o preço de venda necessário para alcançar uma margem de lucro de 30% neste exemplo é de aproximadamente R$ 714,29. Eu vou realizar esse cálculo aqui no nosso estudo de caso, tá? Mas já vamos mostrar aí o segundo modelo, a segunda forma de calcular, que seria partindo de um preço de referência de mercado. Nesse caso, a empresa identifica aí um preço de referência que seja competitivo e razoável com base na análise do mercado e nas ofertas dos seus concorrentes. A partir desse preço, a gente vai descontar aí todos os nossos custos totais e aí a gente avalia se a margem de lucro é viável, é interessante ou não é. A fórmula para a gente calcular a margem de lucro aqui seria a margem igual ao preço menos o custo dividido pelo preço. Então, vamos ver um exemplo aqui. Supondo que para o serviço X, a clínica pesquisou e viu que o preço médio praticado no mercado é de R$ 600. O custo total é de R$ 500. Logo, a fórmula no Excel para a gente achar a margem de lucro aqui seria 600 menos 15 dividido por 600. Portanto, a nossa margem de lucro com esse preço e com esses custos seria de 16,67%, ok? Pô, mas e aí, como que a gente entende se essa margem de lucro é interessante, se ela é viável, se ela não é?
Bom, aqui a gente tem que considerar já o princípio da análise de sensibilidade, né? O que seria essa análise de sensibilidade? Qual que é o impacto se a gente mudar a nossa forma de pagamento, né? A gente vai incluir aí os custos das taxas de parcelamento. Logo, se a gente não repassar esses custos, a nossa margem, que já é pequena, de 16%, ela vai reduzir. Se a gente praticar algum desconto para poder fechar essa venda, a nossa margem de lucro vai reduzir. É interessante você saber que na área da saúde, geralmente, a margem de lucro mínima, né, que se trabalha costuma ser aí em torno de 20%. Mas eu, particularmente, costumo sempre fazer uma outra orientação, uma outra recomendação que se trata do seguinte. Normalmente, aí a maioria das clínicas, a maioria das empresas na área da saúde, elas se enquadram no regime tributário de lucro presumido. Nesse regime de lucro presumido, presume-se que sempre a sua receita vai ter aí uma margem de lucro de 32%. Tá? Então, todo o seu faturamento vai dar uma margem de lucro de 32%, e aí os impostos são calculados em cima desses 32%. Então, se você efetivamente, né, como a gente fala, presume-se, é porque você não vai ali de fato considerar realmente o valor original, oficial, né? Então, quando você tem uma margem de lucro maior, né, no seu resultado final aí, maior do que 32%, a sua tributação acaba sendo efetivamente menor. Quando você tem uma margem de lucro, né, o seu resultado tem uma margem de lucro menor do que os 32%, a sua tributação acaba efetivamente sendo maior, né, porque você está pagando o imposto sobre um presumido lucro de 32%. Se você tiver menos lucro, você está pagando maior. Se você tiver um lucro maior, você está pagando menor, certo? Por isso daqui uma linha de corte que eu dou de referência para a maioria dos gestores na área da saúde, porque serve aí de referência, né? É interessante a gente colocar, de repente, como metas orçamentárias ali, que a nossa margem de lucro seja de pelo menos 32%, mas, reiterando aqui, geralmente é de pelo menos 20%. E aí, quando a gente faz as nossas análises, né, as nossas simulações, quando a gente fornece ali uma forma de pagamento parcelado, quando a gente fornece um desconto, de repente, vamos pagar à vista. Todas essas análises de sensibilidade precisam ser consideradas, porque esse valor que é de 16% aqui no nosso exemplo pode ficar menor. E aí, de repente, você pode estar pagando para trabalhar, certo? E aí, bom, aqui eu já comecei a falar sobre a análise de sensibilidade. Então, são essas três coisas que a gente precisa considerar muito fortemente, tá? Custo com parcelamento, os descontos e as promoções temporárias. Custo com parcelamento. Então, é importante considerar o impacto do parcelamento de pagamentos na rentabilidade da clínica. Maiores parcelas podem aumentar os custos e reduzir a margem de lucro. Então, como eu falei, quando a gente vai parcelando mais, as taxas, né, elas vão aumentando aí. Então, a gente vai ter um impacto que vai reduzir a nossa margem de lucro. Porém, por outro lado, quando a gente oferece essas melhores condições de pagamento, a gente tende a conseguir ter um volume de vendas maior. Assim como acontece com os descontos, assim como acontece com as promoções temporárias, né? Então veja aí, descontos. Descontos excessivos podem reduzir a lucratividade, enquanto descontos estratégicos podem incentivar pagamentos à vista e melhorar o fluxo de caixa, além de impulsionar o crescimento e a fidelização dos clientes. Então, a mesma coisa. Quando a gente faz esses descontos, a gente vai reduzir a nossa margem de lucro. Mas se a gente já estipula um preço estratégico que
Se a gente inclui aí de repente todas as taxas de parcelamento para formar um preço final, e aí a gente dá um desconto que nos dá, no fim das contas, né, ou faz o cliente pagar à vista, e ele pagando à vista, a gente ainda tem uma margem de lucro dentro daquilo que a gente gostaria, isso é estratégico, né? Isso é estratégico. Quando a gente faz de uma forma não calculada, não pensada, não analisada, é, pode acontecer de a gente dar um desconto para conseguir fechar uma venda e no fim a gente está ali dando um tiro no próprio pé, porque às vezes a margem de lucro reduz a um nível que ela simplesmente não é um nível bom, mas às vezes ela pode ser até prejudicial, tá? Quando a gente faz esses descontos de uma forma analítica, de uma forma estratégica, a gente consegue ali impulsionar o nosso crescimento, melhorar a questão da fidelização dos clientes, né? E também melhorar o fluxo de caixa, pois, né, se a gente oferece descontos aí para que o nosso cliente possa pagar à vista, por exemplo, né? O dinheiro já entra na hora, certo? Promoções temporárias podem ser uma ferramenta eficaz para impulsionar o volume de serviços e atrair novos clientes. No entanto, é importante analisar a viabilidade financeira dessas promoções antes de implementá-las. Então, assim como a gente falou da questão dos descontos, da questão dos parcelamentos, as promoções temporárias precisam ser realmente planejadas, analisadas e precisam ser estratégicas, né? Então a gente precisa considerar, e se de repente a gente der uma condição de parcelamento e oferecer um desconto neste mês específico, qual que é o impacto que isso vai causar na rentabilidade da clínica, qual que é o impacto que isso vai causar no fluxo de caixa da clínica. Então essas questões precisam ser analisadas. E aí que entra a nossa análise de sensibilidade e simulações financeiras, que eu vou mostrar aqui no nosso estudo de caso. Legal? Então vamos pegar aqui um estudo de caso onde a gente precisa fazer a revisão de um preço para procedimento em uma clínica odontológica. Legal? Já vou abrir aqui. Maravilha. Ah, estudo de caso, revisão de preços para procedimentos de tratamento endodôntico de pré-molares para uma clínica odontológica. Vamos contextualizar aqui. Então, aqui você é o consultor financeiro de uma clínica odontológica bem estabelecida na cidade. Recentemente, o sócio da clínica solicitou uma revisão dos preços praticados para os procedimentos odontológicos, a fim de garantir que os preços estejam alinhados com os custos e proporcionem uma margem de lucro adequada. Um dos procedimentos que requer uma análise detalhada é o tratamento endodôntico de pré-molares. Então, vamos descrever o nosso problema aqui e as atividades necessárias. A clínica atualmente cobra R$ 600 pelo tratamento endodôntico de premolares. No entanto, o sócio administrador está preocupado com a possibilidade de que esse preço não esteja refletindo adequadamente os custos envolvidos, incluindo aí materiais, mão de obras e custos indiretos. Legal? Então ele está preocupado se esse valor aqui de R$ 600 está adequado. Vamos às nossas tarefas, às nossas atividades aqui. Começando por calcular o custo direto do tratamento, considerando todos os materiais e mão de obra. Como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir aqui a nossa planilha e o nosso passo a passo é o seguinte. Primeiramente, a gente vai precisar aí da relação, né, de materiais utilizados para a prestação desse atendimento, né? Então aqui eu já tenho um exemplo, já realizei esse cálculo antes, então eu já tenho aqui esse material, tá? A lista desses materiais. Então a gente tem aqui o tratamento endodôntico de pré-molares, onde os nossos dentistas aí passaram a lista de materiais utilizados. Então tenho todos esses materiais aqui. Essas daqui são as quantidades que vêm
dentro, né, da embalagem. Então, quando a gente compra aí um guardanapo, ele vem, o pacote de guardanapo vem com 2.400 unidades. O sugador vem com 40 unidades. A gente vai usar 4 unidades de guardanapo, a gente vai usar 2 unidades de sugador, 4 unidades de gás e assim por diante. Então veja que a gente vai precisar da participação aí do médico, do dentista, do especialista, né, que realiza esse atendimento. Ele vai precisar passar para a gente a lista de materiais utilizados e o consumo utilizado, né? O que a gente vai fazer? Então, um pacote aí de guardanapo aqui, que vem 2.400 unidades, né? Ele custa R$ 171. O de sugador custa R$ 6,49, tá? Esse outro daqui, essa gase, custa R$ 19,18. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar primeiro essa fórmula, olha. O nosso divisor, ele é igual a quantidade dividida pelo consumo, tá? Então, primeiro aqui, eu vou dividir esses 2.400 pelo nosso consumo, que é 4. Então, eu tenho um divisor. Esse divisor é de 600. E aí, eu faço o quê? Olha, o custo é igual ao preço dividido pelo nosso divisor. Então, vou pegar aqui, olha, o preço dividir pelo divisor. Logo, o custo com guardanapo nesse atendimento é de 0,29 centavos, ok? Essa mesma fórmula aqui eu vou utilizar para todas as linhas, então é só arrastar aqui. Maravilha. Já tenho então o nosso total, né, o nosso custo total de material, que é de R$ 86,00 para esse atendimento. Maravilha? Maravilha. Mas o nosso custo direto, ele não envolve só esse custo de material, certo? Aqui ele pediu para a gente calcular aqui todos os custos diretos envolvendo materiais e mão de obra. No caso, geralmente, né, falando de clínicas e falando de clínicas odontológicas, geralmente a gente já tem aí um valor de repasse para os especialistas, né, para os dentistas especialistas. Então, no nosso exemplo aqui, o repasse, a tabela de repasse já está aí fixada em R$ 200, né? Se a gente tivesse aqui um auxiliar, se a gente pagasse, assim como a gente paga para o dentista, né? A gente pagasse um valor para auxiliar de saúde bucal, ou sei lá, né? Pensando em um outro tipo de clínica, né? Que não odontológica, de repente a gente tem um médico principal, tem um médico assistente, de repente a gente tem um médico enfermeiro, enfim. A gente tem aqui como juntar esses valores aqui e tem um repasse total aqui de mão de obra, né? Tá bom? Se você está começando uma clínica odontológica agora, você não tem esses repasses definidos, né? Dá para a gente pegar aí o valor médio praticado no mercado, tá? E a gente utiliza, já começar aí com base nisso, porque a gente vai calcular o preço de venda e a gente vai entender se esse custo aqui ele fica viável ou não, tá? Então, maravilha. Então, aqui a gente já tem esses custos, tá? Mas, além disso, a gente tem os custos de impostos, tá vendo? Olha, a gente está aqui na guiazinha de custos diretos. Então, a gente tem aqui os custos com os impostos. Considerando aqui esse cenário onde a nossa clínica atua, né, no lucro presumido, a gente vai ter essa tabelinha aqui de impostos, tá? Que vai dar um total de 15,35%. Aqui a gente tem inclusive um imposto de renda adicional, porque agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas depois que a gente ultrapassa um valor ali de faturamento no mês, a gente tem essa cobrança adicional de imposto de renda, tá? Então a gente já tem uma tabelinha pronta aqui. A grosso modo a gente fala que o custo de nota fiscal, né, daquele serviço é de 15,35%. A gente também ainda tem aí o custo variável, onde a gente paga
no caso de clínica odontológica, a gente tem normalmente, né, um dentista ali que vai fazer um primeiro atendimento, vai fazer a avaliação das necessidades daquele paciente. Ele vai criar um orçamento ali junto com o pessoal comercial da nossa clínica. Então ele vai falar, olha, você precisa fazer tais, tais e tais procedimentos, né, para sua situação. A gente tem esse orçamento aqui, enfim, ele vai fazer ali aquela avaliação, vai fornecer aquele orçamento, vai indicar aqueles tratamentos, né? Então a gente tem aí o custo do dentista avaliador. A participação do nosso pessoal aí de comercial, né, dependendo da clínica, você pode ter de repente um assistente comercial, você pode ter uma comissão para toda a recepção que participa de todo esse processo, enfim, depende um pouquinho de clínica para clínica, mas eu já coloco aqui, né, o dentista avaliador, a comissão do comercial, de repente você tem algum outro tipo de comissão aí que seja interessante colocar, já põe aqui. São os nossos custos variáveis, né? Então a gente já tem esse valor de custo variável, a gente já tem esse valor de custo variável. E é interessante também a gente já deixar aqui pronto uma tabelinha com as taxas dos meios de pagamento. Então, se você tem aí uma maquininha, né, de cartão, ela vai te fornecer lá no site dela essa tabela de taxas aqui. Basta você trazer para cá. Então, obviamente, dinheiro Pix você não tem nenhuma taxa, né, mas aqui no nosso exemplo aqui, tá? Essa maquininha aqui acho que é da Tom, ela tem aí essas taxas, tá? Nem sei se estão atualizadas essas taxas aqui, gente, tá? Mas é só de exemplo. Então você vê que em uma parcela ela tem essa taxa aqui, em duas parcelas ela tem essa outra taxa, tá? Em 10 vezes ela tem essa taxa aqui de 12% praticamente. Tá? Então todos esses são os nossos custos diretos. Obviamente, isso daqui só vai acontecer no caso de o cliente pagar parcelado, né? Tá bom? Então aqui eu já tenho de custos diretos. Falando de custo fixo, eu tenho R$ 200 mais 86,72, tá? Esses outros valores percentuais, né, os valores variáveis, eles vão variar de acordo com o nosso preço final. Então, são 15%, 15,35% do nosso preço de venda, né, do valor que o cliente pagar, tá? Então, aqui eu posso colocar 200 mais 86, são R$ 286,72, ok? Então, deixa eu fechar esse. Então aqui eu já tenho, em primeiro lugar, custo direto igual a R$ 286,76. Isso, né, gente? 72 centavos, 72. Maravilha. Agora ele pede para a gente identificar e alocar os custos indiretos relacionados ao procedimento, né, como os custos de aluguel, despesas administrativas, etc. Realizando o rateio por horas totais disponíveis, considerando que a clínica possui 5 consultórios disponíveis 10 horas por dia, 26 dias por mês. Maravilha. Então, isso daqui vai entrar dentro daquela situação que eu já mostrei para vocês. Então, a gente vai pegar aí todas as nossas despesas mensais, a gente vai elencar tudo isso aqui, a gente pode conseguir isso inclusive lá na nossa DRE, tá? A gente vai pegar, vai colocar elas aqui, então a gente já tem aí uma média mensal, né, de custos indiretos de R$ 49.600. Então eu vou pegar aí os 5 consultórios, quantidade de horas disponíveis por dia, né, para cada um deles. A gente tem 26 dias, então eu vou fazer esses 10 vezes o 26, tá? Isso para todos os 5 consultórios. Aqui eu vou pegar o 49.600, que é o nosso total de despesas mensais. Eu vou dividir por 1.300 horas, né, que é o nosso total de horas disponíveis. Vou
multiplicar por 260. Aqui eu vou ter este valor de R$ 9.920. E aqui eu vou dividir esse valor de R$ 9.920 por 260. Isso aqui eu vou ter o valor hora de cada consultório. Obviamente, aqui seria até mais simples de fazer, porque bastaria eu pegar os 49.600 e dividir pelo total de horas disponíveis, que é de 1.300, vai dar esse mesmo valor daqui, né? Mas é como eu mostrei no outro exemplo, se a gente tiver aí, vamos supor que a gente tenha essa diferença aqui entre os consultórios, cada um pode ter um valor da hora diferente, né? Então, já para vocês conhecerem aí essa forma de calcular. Maravilha? Então aqui eu já tenho, de forma simples, eu tenho aqui o custo hora total aí, né? O rateio das nossas despesas totais. O custo hora do nosso consultório, ou dos nossos consultórios, é de R$ 38,15. Através do rateio por horas. Nossa, coloquei rateio, né? Através do rateio por horas totais disponíveis, o custo hora dos consultórios é de R$ 38,15. Maravilha. Então a gente já respondeu aqui a atividade número 2, né? Maravilha. Então agora a gente vai ter que determinar o preço ideal de venda com uma meta de margem de lucro de 30% para o procedimento. Vamos lá então. Vou até fechar aqui. Vamos lá então. A gente tem aqui nosso tratamento endodôntico de pré-molares. Esse tratamento tem um tempo estimado de serviço de 1 hora, certo? Aqui, olha. 1 hora. Custo de mão de obra é de R$ 200. Tá vendo? Repasse total. Nosso custo aqui de R$ 200. Nosso custo de material é de R$ 86,72, ok? O nosso custo indireto, que foi onde a gente realizou o rateio, é esse valor aqui de R$ 38,15, ok? Os nossos impostos totais aqui, nosso custo de nota fiscal, né, é de 15,35%, ok? As nossas comissões totais são de 4%. Maravilha? Então tenho aqui todos esses dados para fazer os cálculos e aqui eu coloco a nossa margem de lucro desejada, que é de 30%. Então, resumindo aqui, o nosso custo fixo total vai ser esses 200 mais os 86 mais os 38, tá? O nossa hora, nosso custo hora do consultório é de R$ 38 por hora. Então, se a gente só tem 1 hora aqui para usar para realizar esse tratamento, então ele é 38 aqui. Obviamente, se fosse 2 horas aqui era o dobro, né? Bom, custo fixo total, esses três valores somados. Nosso custo variável total é de 15,35 mais esses 4 aqui. Logo, a gente tem esse valor de 19,35% e a nossa margem de lucro desejada é de 30%. Então, eu coloco aqui, olha, a nossa formulazinha, tá vendo? Aqui, o nosso preço é igual ao custo fixo total dividido por 1 menos o nosso custo variável total, mais a nossa margem desejada. Então, vejam, o F7, né, menos 1 menos o F8 menos mais o F9. Bom, só seguir essa formulazinha eu tenho esse preço base sugerido, ok? Tem esse preço base sugerido de R$ 641,41.
Vamos fazer um check. Vamos ver se realmente ele nos dá essa margem de lucro de 30%. Beleza. Então, nosso valor aqui, nosso preço de venda, nosso custo fixo é esse, né? Como a gente viu aqui. Nosso custo variável. Então, vamos pegar aqui esses 19,35% e fazer vezes esse nosso valor aqui de R$ 641. Bom, nosso custo variável é de R$ 124,11. O nosso custo direto, ele vai ter o quê? O custo da mão de obra, o custo de material, mais esse custo variável aqui, olha, que é esse custo de imposto, né? Então, ele vai somar 200 mais 86 mais 124. A gente tem aqui R$ 410,83, é um custo direto. O custo indireto é esse daqui que já está rateado, certo? Nossa margem de contribuição, ele se refere ao quê? Ele se refere ao preço de venda menos o nosso custo direto. Então, os R$ 641 menos esses 410. Tá? Ou seja, R$ 230 é o que sobra para a gente poder pagar o custo indireto e ainda sobrar um lucro. Então ele vai contribuir, desses R$ 230, ele vai contribuir com 38,15 para pagar os custos indiretos. Ele vai me dar um lucro líquido aqui de R$ 192,42. Então se a gente pega aqui, olha, 230 menos os 38, a gente tem R$ 192,42, tá? Margem de lucro. Margem de lucro, a gente vai pegar aqui esses R$ 192,42, que é o nosso lucro líquido, a gente vai dividir pelo nosso preço base sugerido, que é de R$ 641,41. Logo, a nossa margem de lucro realmente é de 30%. Quando a gente coloca aqui o nosso total de vendas esperadas, né? Nossa estimativa de vendas, a gente vai ter aqui, olha, esses 10 vezes os R$ 641,41 de preço, né? Então a gente vai ter uma receita total estimada de R$ 6.414. O custo total estimado, então a gente vai pegar o custo direto, o custo indireto e fazer vezes 10. A gente vai ter um custo total estimado de R$ 4.489 e um lucro total estimado de R$ 1.924. Tá? Essa é a nossa análise básica. Tá? Aqui também vai dar 30% de margem de lucro. Tá bom? Tá, mas e se eu quiser fazer aqui um desconto? Se eu quiser dar 5% de desconto, Hideki, nesse preço base aqui mesmo. Bom, se você der um desconto de 5%, você vai pegar aqui os 5%, né, vezes o nosso valor aí de venda, né, preço de venda. Nosso valor de desconto é de R$ 32,07, certo? Então, se a gente pega o nosso preço de venda menos o valor do desconto, a gente tem aqui um valor, né, um novo valor, um novo preço de venda de R$ 609,34. O que vai acontecer aqui? O nosso custo fixo, obviamente, ele não muda, né? Afinal, ele é fixo. O nosso custo variável, aí sim ele vai mudar. Porque esse percentual aqui de 19,35%, ele já não vai incidir sobre o nosso preço original de 641. Ele vai incidir sobre esse preço com desconto, que é de R$ 609,34. Então, o nosso custo variável agora é de 117, tá? O nosso custo direto, ele vai ser aquele custo normal ali que a gente já tinha de mão de obra e material, mais esse custo variável aqui. Então, nosso custo direto, R$ 404. O nosso custo indireto continua
de 38, ok? Então a gente vai ter uma mudança também na nossa margem de contribuição, já que o nosso custo direto também mudou. Então aqui a gente vai ter uma margem de contribuição de R$ 204. O nosso lucro líquido, ele também diminui, certo? Ele já não é mais de R$ 192, ele é de 166. Esse lucro líquido, em relação ao nosso preço com desconto, ele já não me dá mais os 30%, ele me dá agora 27% de margem de lucro, entendeu? Quando a gente faz a nossa receita total estimada, o nosso custo total estimado, o nosso lucro total estimado, a gente tem um valor diferente. Se você ver aqui, se a gente fizer o lucro líquido estimado, né? A gente reduziu aí praticamente R$ 260 na nosso lucro líquido geral aí no mês, certo? Então vejam que o impacto aqui dos 5% de desconto já me deu aqui uma queda na margem de lucro de 30% para 27%, tá bom? Mas voltando aqui, ele me pediu para determinar o preço de venda ideal com uma meta de margem de lucro de 30%. Se eu não considerar aqui, se eu considerar apenas, tá? Se eu considerar apenas que a gente vai vender esse valor à vista, sem desconto, sem parcelamento, é esse valor e me paga à vista. Pronto, acabou. Me paga no Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. Tá, então beleza. Então esse valor de preço de venda ideal, considerando que eu quero uma margem de lucro de 30%, então ele vai ser de R$ 641, tá? Então vamos colocar aqui. O preço de venda ideal, sem considerar descontos ou parcelamentos, é de quanto mesmo? R$ 641,41. Legal? Bacana. Bom, a gente já fez o terceiro. Agora, determine o preço de venda ideal para vender parcelado em 5 vezes sem reduzir a margem de lucro de 30%. Então, eu quero oferecer a facilidade ao meu cliente, ao meu paciente, para ele pagar em até 5 vezes, mas eu não quero diminuir a minha margem de lucro de 30%. Eu quero manter a minha margem de lucro de 30%. Então vamos fazer aqui uma análise de sensibilidade. Vamos pegar aqui o nosso preço de venda. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho a forma de pagamento que a gente já tinha colocado aqui, lembra da nossa tabelinha? Tá, então, para a gente vender parcelado em 5 vezes, olha só, a gente vai ter um custo aí de taxa do cartão de 7,99%, certo? Então veja bem, olha aqui, olha. Já tem essa lista. Essa lista me traz aqui o número de parcelas e a taxa, certo? Então vamos lá. Se eu quiser incluir a taxa desse cartão aqui, se eu quiser incluir o custo da taxa desse cartão no meu custo total variável, né? Veja bem aqui, olha. Eu tinha antes meus impostos totais de 15,35%, mais as minhas comissões totais, que davam então 19,35%, ok? Maravilha. Então aqui eu tenho esse valor que eu vou incluir junto com esse, certo? A minha nova fórmula vai considerar aquela mesma conta, só que ela vai incluir aqui esse valor junto com os custos variáveis. Então vai ser, olha, o F7, que é o meu custo fixo total, dividido por 1
menos o F8, que é o meu custo variável total, mais a minha taxa aqui de 7,99%, mais o meu C14, que é a minha margem de lucro desejada, tá? Então, veja novamente, olha, F7, que é meu custo fixo total, dividido por 1 menos meu custo variável total, mais o meu custo de taxa de cartão, mais minha margem de lucro desejada. Quando eu faço essa conta, eu já tenho um novo preço sugerido, tá? Esse preço é de R$ 761,54. Vamos fazendo um check novo aqui? Beleza. Custo fixo total, ele se mantém fixo, certo? Ele não muda, continua de R$ 324. O meu custo variável total, esse sim mudou. Por quê? Eu somei aqui, olha, o custo variável total anterior, que era de 19,35, mais 7,99, e aí eu faço vezes o meu preço, o novo preço de venda aí sugerido. Então, o meu custo variável total é de 600, é de R$ 208. Meu custo direto, ele vai ser o meu custo variável novo, mais o meu custo de mão de obra, mais o meu custo de material. Então, meu custo direto novo já não é mais de 410, é R$ 494, certo? O meu custo indireto continua o mesmo, aquele rateio de R$ 38, né, que é o custo hora da minha sala. A margem de contribuição, ela também já não é mais a mesma, né? Então eu vou tirar aqui desse novo preço de venda sugerido, eu tiro o custo direto, então me sobram R$ 266 para pagar o meu custo indireto e ainda sobrar do lucro. Então, se eu tiro os R$ 38,15, sobram aí de lucro líquido R$ 228,46. Ou seja, quando eu pego esse lucro líquido e divido aqui pelo meu novo preço de venda sugerido, eu continuo com minha margem de lucro de 30%. Aqui eu posso fazer uma análise que vai me mostrar, se eu tenho uma... Bom, se eu fizer uma promoção, e aí eu aumento aí o preço, aumento o meu preço de venda, mas eu disponibilizo um parcelamento maior, tá? Eu posso ter aí de repente uma quantidade de vendas esperadas maior. Então, se eu mudar aqui, se eu não tenho mais uma expectativa de 10, agora eu tenho uma expectativa de 15 vendas desse serviço, quanto que isso vai impactar aqui para mim? Tá? Se eu mantiver aqui a minha margem de lucro de 30%, vai impactar que com essa nova condição, eu já não tenho mais um lucro total estimado de R$ 1.924, eu tenho um lucro total estimado de R$ 3.426, certo? Certo. Mas aqui eu não tenho nenhum desconto, né? E se eu aplicar algum desconto? Se eu aplicar um desconto de 5% que seja, quanto que isso vai impactar? Não vou mostrar novamente a conta porque é a mesma conta anterior, tá? Mas só para você entender aqui o impacto que isso me causa, se eu der um desconto de 5%, eu ofereço o parcelamento em até 5 vezes, com essa que vai me custar essa taxa, mas eu não vou absorver essa taxa, eu vou repassar para o meu paciente, né, meu cliente, incluindo esse custo já no meu preço de venda. Mas aí eu ofereço, né, um desconto para ele de 5%. O quanto que isso impacta para mim? Bom, isso vai impactar que eu já não vou mais ter a minha margem de lucro de 30%, eu vou ter uma margem de lucro de 28%, tá? E aí, no fim das contas, eu vou ter um lucro total estimado de R$ 2.007, tá? Isso continuando aqui nas 10 vendas, tá? Se continuar
nessa quantidade de vendas, você percebe que a minha margem de lucro caiu 28% em relação a, a essa outra opção aqui, que me dava 30%, né? Que era um preço de venda à vista aqui sem parcelamento. Aqui eu estou fazendo o parcelamento de 5 vezes, estou dando um desconto de 5%. Aqui a minha margem de lucro caiu de 30 para 28. Meu lucro total estimado, ele tem uma diferença muito pouca aqui, né? R$ 2.007,95 contra 1.924. Então a diferença foi pouca. Mas eu espero que, dando essa condição de parcelar em 5 vezes e dar desconto de 5%, eu venda 15. Quanto que eu vou ter de impacto? Bom, eu tenho de impacto que agora eu tenho gerado R$ 1.087 a mais, né? No meu resultado líquido, certo? Isso considerando com o valor com desconto, tá, gente? Legal. Mas e se eu não quiser colocar o custo dessas taxas aqui no meu custo variável? Se eu simplesmente fizer assim, Hideki, se eu pegar, bom, o preço base sugerido é R$ 641. Se eu pegar 7,99% desse valor e simplesmente somar esse valor no meu preço de venda, né? Não seria o mais correto? Porque se a taxa do cartão é 7,99%, só vai aumentar esse valor, né, para o cliente. Acontece o seguinte, a gente está falando aqui de custos variáveis, certo? Impostos totais, comissões totais. Esses valores, eles impactam, eles incidem sobre o preço de venda. Logo, se você simplesmente pegar esse 7,99% do seu preço base sugerido e aí você somar ele, você vai ter uma diferença no seu resultado, como eu vou mostrar aqui. Tá vendo que quando eu coloquei aqui esse 7,99% dentro dos meus custos variáveis, eu mantive os 30% de margem de lucro? Quando eu não faço isso, quando eu pego só o valor da taxa, e aí eu incluo esse valor da taxa no meu valor base, né, eu somo a meu valor base sugerido, eu já não tenho mais a mesma margem de lucro. Vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Ó. Eu pego o F11, que é o meu preço base sugerido, faço vezes 1 mais 7,99, né, que é a minha taxa do cartão. Então, eu estou somando aqui o 7,99% dos R$ 641 aos R$ 641. Logo, eu tenho esse novo preço sugerido. Então, vamos fazer uma análise desse preço aqui. Eu tenho aqui o meu custo fixo que se manteve igual. Mas o meu custo variável, olha só, é 19,35%, né? Relembrando, o 15,35% dos impostos, mais os 4% da comissão, mais os 7,99% da taxa. Tá? Então eu tenho esse total aqui vezes o meu preço de venda novo aqui, que é o de R$ 692. Meu custo variável aqui então é de R$ 189. O meu custo direto, ele vai ser então esses R$ 189 mais aqueles valores aqui de mão de obra e material. OK. O custo indireto ele não mudou. A minha nova margem de contribuição ela é de 692 menos esse meu custo direto, então ele vai me dar aqui
essa margem de R$ 216, né? Então vai sobrar aqui um lucro líquido, né? Quando eu pego esse valor menos o meu custo indireto, vai sobrar um lucro líquido de R$ 178, ok? Quando eu faço esse valor dividido pelo meu preço de venda, eu já tenho aqui uma margem de lucro de 26%. Percebe então que se eu simplesmente pegar o custo aí, o valor, né, da minha taxa, né, em cima do meu preço de venda e somar esse valor ao meu preço de venda, a minha margem de lucro ela vai cair. Se eu não fizer aqui através dessa fórmula anterior, né, onde eu incluo esse custo dessa taxa no meu custo variável, né, se eu não fizer dessa forma, a minha margem de lucro vai cair, certo? E aí eu consigo fazer a mesma coisa aqui. Bom, se eu estimar aí, em vez de ter 10, né, eu ter 15, eu ter 20, e se eu der os descontos, eu consigo fazer essas simulações aqui também, tá? Mas e se eu não repassar esse custo da taxa? Se eu simplesmente mantiver aí aquele meu preço base sugerido e é, e aí eu fornecer aí para o meu paciente, né, a condição de pagamento parcelado. Como que isso vai refletir para mim? Como que isso vai impactar para mim? Pois bem, então vamos manter aí o nosso preço base sugerido, né? Vamos analisar aí como que seria. Meu custo fixo total continua igual. Meu custo variável vai ser, então, aqueles 19 mais aqueles 7 vezes, né, o meu preço base de 641. Então, meu custo variável é de 175. Meu custo direto vai ser aqueles valores lá de mão de obra e material, mais esses 175, eu tenho um custo direto de 462, certo? Meu custo indireto se manteve. Minha margem de contribuição é meu preço de venda sugerido menos o meu custo direto. Então vai sobrar aí R$ 179,33 para eu pagar aí o meu custo indireto e sobrar o meu lucro, certo? O meu lucro líquido então vai ser a minha margem de contribuição menos o meu custo indireto, ou seja, R$ 141. Aqui me mostra então que se eu utilizar aquele preço de venda base sugerido e oferecer a condição de parcelamento, né, de 5 vezes para o meu paciente, com a taxa de 7,99%, então eu mantenho aquele preço base e ofereço a condição de pagamento diferenciada, eu já não vou ter mais aqueles 30% de margem de lucro, eu vou ter agora 22% de margem de lucro, certo? E aqui também, se eu oferecer os meus descontos aí, se eu oferecer um desconto de 5%, aí eu já não tenho mais uma margem, né, nem de 22, eu tenho uma margem de 19. Veja como isso daqui vai impactando, né? Quando eu tenho aí o custo com parcelamento, quando eu tenho o desconto, você vê que esses valores, né, a minha margem de lucro ela vai diminuindo, ela vai alterando, ela vai sofrendo aí impactos, né? Por outro lado, de repente, às vezes você pode ter uma margem de lucro menor, mas quando aumenta o volume de vendas, né? Se você de 10 você espera vender agora 18, mesmo com uma margem de lucro menor, né? Você vê aí, por exemplo, 19%, mais você teve aqui um lucro líquido estimado aí total de R$ 2.121 contra aqui aquele preço base sem desconto. Sem desconto, você teve um lucro total aí estimado de R$ 1.924. Então aqui já não vale a pena porque é muita diferença, é muita pouca diferença, né? Mas aqui, olha só, nessa condição onde você
inclui a taxa no custo variável, mesmo que ofereça aí desconto de 5%, mas você tem uma venda maior, né? De 10 você vai para 18, você tem, apesar de ter uma margem de lucro menor de 28%, você tem um lucro líquido bem maior aqui do que esse, né? Então às vezes pode valer a pena. Então são essas coisas aqui que você tem que fazer as simulações para entender o que vale a pena, o que não vale a pena, certo? Voltando aqui. Então determine o preço de venda ideal para vender parcelado em 5 vezes sem reduzir a margem de lucro. Bom, aqui ele só fala para vender, né, em 5 vezes, não fala nada de desconto. Para vender em 5 vezes sem afetar minha margem de lucro, que é de 30%, eu vou vender aqui por R$ 761,54, ok? O preço de venda ideal para oferecer parcelamento em até 5 vezes sem perder, sem reduzir a margem de lucro de 30% é de 761,54 centavos. Maravilha, já temos aí o número 4. Mas agora ele quer saber qual a margem de lucro para o preço atual de R$ 600. Ele quer que você diga qual que é a margem que ele está tendo efetivamente para esse preço que está praticando de R$ 600 e se esse preço é indicado, se vale a pena, se ele pode continuar com esse preço. Então vamos fazer uma outra simulação. Aqui a gente viu como calcular o preço de venda a partir de uma margem de lucro desejada, certo? Ok. Mas agora ele quer saber, bom, eu já tenho um preço de venda, eu tenho um preço de referência aí de R$ 600. Esse preço tá bom? Então a gente vai fazer uma outra conta aqui, tá? Aqui a gente vai pegar o nosso preço de referência e aí a gente vai começar aí a deduzir os nossos custos, o fixo, o variável, enfim, vamos entender aí como que ele está se comportando, tá? Então, ok, eu tenho aqui o preço de referência de R$ 600, meu custo fixo, ele se manteve, né? Ele continua esse valor aqui de R$ 324, que são esses três valores aqui, né? Custo da mão de obra, custo do material, custo indireto, ele se manteve, né? Então, meu custo fixo, R$ 324. O meu custo variável, ele vai ser o quê? Eu vou pegar esse total aqui de 19,35% vezes o meu preço de referência de R$ 600. Ok? Então eu tenho aqui um custo variável de R$ 116,10, tá bom? Meu custo direto é igual a R$ 116 mais esses dois valores aqui, o custo da mão de obra, o custo de material, tá bom? Então meu custo direto aqui R$ 402. Meu custo indireto continua aquele mesmo, que é o custo da hora sala, certo? Margem de contribuição, então é o valor que sobrou aqui. Quando eu tiro do meu preço de venda, eu tiro o meu custo direto. Então é o valor que sobrou para eu pagar o meu custo indireto e sobrar de lucro. Logo, quando eu tiro dessa margem de contribuição esses R$ 38, que é o custo da hora sala, meu lucro líquido foi de R$ 159,03. Portanto, a minha margem de lucro aqui é de 27%. Se eu fizer a simulação aqui, né, receita total estimada, se eu tenho uma estimativa de 10 vendas por mês a R$ 600, receita total de R$ 6.000, custo total, mesmo esquema de cálculo, R$ 4.409, o lucro total estimado de R$ 1.590. Quando eu faço aqui também, né, uma simulação de desconto, se eu der 10% de desconto
né? 10% de R$ 600, R$ 60, certo? Os meus novos valores vão aparecer aqui. Então, se eu fizer essa simulação de desconto de 10%, eu vou ter uma margem de lucro de apenas 20%, não mais de 27%, certo? Isso considerando que o meu paciente está pagando à vista. Aí eu posso fazer as mesmas simulações né, de inclusão ou não, né, do meu custo de parcelamento aqui, para saber a viabilidade, a viabilidade desses preços de venda, ok? Mas aqui, voltando aqui à pergunta, né, ele quer saber aqui, a margem de lucro para o preço atual de R$ 600 é adequada, é indicada? Olha, 27% não está ruim. Está ali bem perto de 30%. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é que seja de no mínimo 20%, né? Se a gente fizer aqui numa situação onde a gente dá o desconto de até 10%, eu vou ter ainda a margem de lucro de 20%. Bom, considerando aqui que neste cenário a gente não vai efetuar nenhum parcelamento, né, só pagamento à vista, então, mesmo que eu ainda dê o desconto de até 10%, eu ainda tenho uma margem de lucro de 20%, né? Então, tá ok. Aqui para mim, eu posso indicar para ele que está bom. Então aqui, qual a margem de lucro para o preço atual de R$ 600? A margem de lucro para o preço atual à vista é de 27%. Com desconto de até 10%, sua margem é de 20%. O preço atual é viável. Legal? O que mais que ele quer saber aqui da gente? Avalie qual a margem de lucro para o preço atual de R$ 600 com desconto de 5% para a venda à vista e sem desconto para a venda parcelada em 5 vezes. Indique se esse preço é adequado. Legal, então vamos pegar aqui primeiro com desconto para a venda à vista. Desconto de 5%. Aliás, eu já até respondi antes aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Desconto, ele quer saber se ele pode dar um desconto de 5%. Então, beleza. Vamos dar um desconto de 5%. O nosso desconto aqui de 5% é um valor de R$ 30. Então, meu novo preço com desconto é de R$ 30. Quando a gente vê aqui os custos fixos, variável, direto, indireto, bom, o nosso lucro líquido é de R$ 134, a margem de lucro é de 24%. Então tá, então aqui ainda está acima dos meus 20%, né? Aqui a pergunta. Preço atual de R$ 600 à vista com 5% de desconto. O preço atual de R$ 600 com desconto de 5%. Opa. Para pagamento à vista. Retorna margem de lucro de 24%. Ainda uma condição viável. Maravilha, mas agora ele pede aqui para a gente avaliar se esse preço continua sendo indicado ou adequado, né, para uma venda parcelada em 5 vezes. Então vamos entender o seguinte. Quando aqui a gente coloca como incluindo taxa no custo variável, o que a gente precisa lembrar?
Quando a gente fez aqui essa conta, a gente fez a partir de uma margem de lucro desejada. Então a gente pegou, né, os nossos custos diretos, indiretos, os custos fixos, os variáveis, a gente incluiu aí a margem de lucro desejada, a gente chegou num preço de venda sugerido. Aqui a gente já está partindo de um preço pronto, né? Então aqui a gente utilizou esses valores todos para compor um preço de venda, enquanto aqui a gente já pegou um preço pronto. Logo, eu não consigo simplesmente pegar o meu valor aqui, minha taxa, e incluir nos meus custos variáveis para a composição desse preço de venda, porque esse preço já está pronto. Então você vai ver que vai mudar aqui, né, meu preço de venda. Muito. Aqui, na verdade, essa conta ela está igual a essa outra aqui, olha. Por quê? Porque eu incluí aqui no meu custo variável, então eu utilizei a minha conta, né? Eu realizei aqui, olha, na minha conta, a inclusão tanto da taxa como, né, dos meus custos fixos e variáveis, etc. Então aqui eu não consigo realizar esta conta deste jeito, tá? Quando a gente fala de realizar uma conta com preço já estipulado, né, um preço de referência, eu não consigo pegar essa taxa aqui e incluir no meu custo variável. O que eu posso fazer então? Tenho duas opções aqui, sobram duas, tá? A gente desconsidera essa, mas a gente considera essas duas aqui. Eu posso incluir o valor da taxa, né? Eu pego esse 7,99%, faço vezes 600 e aí eu somo aos 600, ou eu simplesmente não repasso. Quando ele me pergunta aqui, né, se é para venda parcelada em 5 vezes, ele não está me falando para aumentar o meu preço de venda, ele está querendo manter esse preço de R$ 600, certo? Logo, a nossa conta aqui tem que ser essa. Então vamos lá. Eu pego esse valor de R$ 600, eu tenho meu custo fixo que se manteve igual, mas agora eu tenho um custo variável diferente. Eu tenho esses 19,35 mais esses 7,99 sobre os 600. Eu tenho R$ 164,04 e 4 centavos aqui de custo variável, certo? Eu tenho ainda um custo direto de R$ 450, então ele soma esses 164 com mais aqueles valores aqui de custo de mão de obra, custo de material. Tem R$ 450 de custo direto, certo? O custo indireto, né, meu rateio aí do custo hora do consultório, ele continua igual. A minha margem de contribuição ela vai ficar diferente, né? Então, dos meus R$ 600 aqui de preço de venda, eu vou tirar R$ 450 de custo direto, que aí vai sobrar o meu valor aqui para pagar o meu custo indireto e sobrar o meu lucro líquido. Meu lucro líquido, então, é de R$ 111. Eu tenho uma margem de lucro aqui, então, se eu dividir esse 111 pelos 600, tem uma margem de lucro de 19%. Bom, e se a gente realiza aqui algum desconto, né? Vamos supor aí que a gente realiza um desconto de 5%. Essa nossa margem de lucro de 19%, ela cai aqui para 16%. Então, essa nossa margem de lucro aqui já fica de baixo, mesmo que a gente não deu desconto, né? A gente tem aqui, sem repassar aí o custo da taxa, sem desconto. A gente já tem uma margem de lucro de 19% que já fica abaixo da nossa referência, que são os 20%. Então, aqui, neste caso, não é indicado, não é adequado. Então, vamos colocar aqui. Porém, esse valor de R$ 600 com parcelamento em até 5 vezes sem repasse das taxas fica
retorna uma margem de 19%, não sendo indicada. Ok? Maravilha, então aqui a gente já realizou o nosso estudo de casos, nossas simulações e análises de sensibilidade. Tá bom, gente? Você viu aqui comigo como calcular o preço de venda ideal a partir de uma margem de lucro desejada. Você viu como calcular a partir de um preço de referência de mercado. Você viu também como fazer as análises de sensibilidade em relação a parcelamento, em relação a desconto, em relação à mudança aqui na quantidade esperada de vendas, tá? Quero aproveitar então para te fazer também um convite. Esta planilha eu vou deixar disponível aí para você adquirir, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir, para que você possa realizar aí os seus próprios cálculos, para que você possa fazer as suas próprias simulações, né? Considerando aí tudo que a gente aprendeu nesta aula. Vou deixar o link aqui debaixo na minha descrição e novamente quero te lembrar aqui que esta videoaula aqui é um oferecimento da Ridesco Consultoria, a sua parceira estratégica na gestão financeira empresarial. Então acesse aqui o nosso site, confira aí as nossas soluções para o seu negócio. A gente tem aí soluções de estruturação na gestão financeira empresarial, de planejamento e análises financeiras, de análises financeiras. Somos especializados, tá aqui também, olha, especializados aí no atendimento de clínicas e consultórios, tá? Então, entre já aqui no nosso site, conheça as nossas soluções. A planilha vai ficar disponível aí para você adquirir, então o link está na descrição. E aproveite então para se inscrever. Deixa eu mostrar aqui também como que eu vamos mudar aqui. Inscreva-se também no nosso canal, ative as notificações. Já me acompanha lá também se você ainda não me acompanha no LinkedIn, vou deixar aqui o meu LinkedIn, né? Hideki Anagusco. Tem o meu arroba aqui do Instagram, canal do YouTube, tem o meu próprio site aqui também, hidekianagusco.com.br, onde você pode conhecer aí mais materiais, né? Aprender mais ah, assuntos aí sobre gestão financeira empresarial, né? Com materiais de excelente qualidade, artigos, outras videoaulas. Então, me acompanhe também nas redes sociais. Eu quero te agradecer por participar aqui até o final desta aula e te convidar aí para acompanhar os meus próximos vídeos. Se você gostou, mande para o seu amigo, marque aí um amigo que você acha que seria, para quem seria importante, né, acessar esse material. E qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Você tem aqui os canais disponíveis. Você pode comentar aqui também no YouTube, que assim que puder, eu vou responder você, tá ok? Então, forte abraço. Espero que isso seja muito útil para você e te vejo na próxima.